Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda Tese, estou aqui hoje comemorando 1 ano do meu bebê. Aê! Obrigada a você que está aqui acompanhando a gente no nosso canal aí no YouTube, Spotify. Há 1 ano atrás estava começando esse sonho. Estamos aí, né? Continuar. Para quem quer aí participar, seja muito bem-vindo. Espero você aqui no programa. Agora eu vou falar com você sobre o nosso patrocinador, que é a Tese Engenharia, projetos elétricos, hidráulicos, combate a incêndio. Me procure, é comigo mesmo. Vamos lá, agora o nosso convidado. Casado, 34 anos, diretor executivo da FIC Digital, especialista em gestão empresarial, redução de custos e produtividade com automação de processos, com formações em administração de empresas, controladoria e Greenbelt. Hoje vamos falar sobre como enxugar sua linha de frente de trabalho e escalar sua produtividade com menor custo, através da otimização e automação de processos. Com vocês, Gabriel Fiuza. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E hoje vamos falar como escalar sua empresa otimizando e automatizando processos. E por que hoje tantas empresas estão cheias de gente, mas vazias de produtividade, Gabriel? Então, Fernanda, isso é uma dor de todos os empresários. Isso se dá por falta de controle dos processos, né? Então, quando o empresário ele não controla os processos, não tem processos documentados, acaba que você tem um quadro, né, cheio de pessoas, onde os processos não estão bem definidos e você não consegue metrificar a produtividade geral deles. Em que momento, ao invés de ajudar a empresa, atrapalha o crescimento? O crescimento, quando ele não é planejado, ele atrapalha, né? Então, obviamente que as empresas, na maioria, crescem sob demanda, né? Porém, o planejamento ele não pode ser esquecido. Então, quando você cresce sem planejamento, ele atrapalha. Em qual momento mais caro que você vê empresários cometendo quando monta a linha de frente? Falta de planejamento, treinamento. Previsibilidade, então falta muita previsão da demanda e a escolha correta dos perfis que vão fazer parte daquela linha de frente. E é possível crescer faturamento sem aumentar a equipe ou isso é ilusão? Com certeza, é o que eu mais faço nas empresas, inclusive. Hoje a gente consegue, tudo gira em torno de processo e pessoas. Então, quando a gente faz um controle dos processos, a gente documenta, a gente define matriz de responsabilidades, a gente consegue escalar faturamento, escalar produtividade sem ter que aumentar o quadro, né? Inclusive, um adendo a isso é a utilização de tecnologias. Então, quando a gente vai crescendo, quando a gente planeja crescer a empresa, que a gente faz esse controle dos processos, e a gente embarca tecnologia nisso, a gente consegue aumentar faturamento, escalar produtividade sem aumentar custos. E quando que o empresário percebe que ele está pagando pessoas ao invés de pagar um sistema que faria o trabalho melhor? Olha, esse caso é muito curioso, né? Inclusive, eu estou acompanhando uma empresa que ela faz o controle manual. Praticamente todo o controle da empresa é feito manual por planilha. Então, a falta da tecnologia nos primeiros passos, ela gera esse retrabalho no futuro. Então, comecei uma empresa hoje, tenho 2, 3, 4, 5 colaboradores, depende do seu segmento. Existem soluções de tecnologia que estão presentes desde o primeiro momento da empresa. Então, a empresa não precisa crescer para que eu invista em tecnologia. Existem hoje soluções muito acessíveis para empresas que estão em crescimento. Então, quando você vai no mercado, entende as soluções para aquele momento da sua empresa, isso é de extrema importância. E a automação é para grandes empresas ou para as pequenas também? De jeito nenhum. Eu até falo que a automação ela já existe há muito tempo, né? Em grandes empresas multinacionais, empresas gigantes. E com a vinda da IA,
O RPA já existe há muito tempo, né? RPA porque existem níveis de automação. O RPA é para processos de escala, são processos repetitivos, são processos manuais, né? Ela supre essa demanda. E quando veio a escalada da IA, trouxe o RPA, ou a Machine Learning. Então, acaba que democratizou, né, esse tipo de tecnologia. Hoje, inclusive lá na FIC, a gente democratizou essas soluções para pequenas e médias empresas. Porque a gente faz o cálculo para o empresário, para o gestor, do ROI. Então, a gente entende, na essência, o processo, a necessidade e a escalabilidade dele, a gente metrifica tudo. Então, qual o volume diário que eu retiro esse bolo do ponto A e levo ele para o ponto B, né? Então, quantas vezes eu faço isso no dia? Isso é uma atividade repetitiva. Eu posso criar... Você tem um colaborador para fazer essa atividade? Quanto é que custa, né? O colaborador para fazer essa atividade? Então, eu entrego um robô que ele vai fazer a mesma atividade e que a gente calcula o ROI do seu investimento. Então, cabe sim para empresas, inclusive é necessário para empresas menores. Por isso que, voltando às suas perguntas anteriores, muitos empresários encontram prejuízos lá na frente, porque como ele não utilizou a tecnologia correta aqui no início ou durante uma fase do projeto da sua empresa, lá na frente identifica-se que o quadro poderia ser muito menor, não há produtividade, há mais gente do que processos sendo executados. E por onde começar a automatizar sem virar um caos interno? Então, essa pergunta é muito interessante. O caos, ele é gerado pela falta da cultura. Então, para automatizar, para levar tecnologia ou qualquer mudança de processo para uma empresa, o ser humano ele ainda é a base. Então, a tecnologia ela não substitui o humano, né? A gente precisa aculturar, evangelizar o colaborador, a mão de obra física que você tem na empresa, pegar os processos mais repetitivos, inclusive hoje isso é um fator de engajamento nas empresas, de retenção de colaboradores. Eu já vi colaboradores saírem das empresas porque eles faziam processos repetitivos, manuais, que poderiam ser substituídos por tecnologia. Com certeza, isso daí é uma parte que a gente fica fazendo ali no dia a dia e fala assim, nossa, não aguento mais isso aqui. Exatamente. E arruma outro. E para quem não sabe, pessoal, eu estava conversando com o Gabriel antes desse podcast e ele falou que a empresa dele funciona assim. Você tá ali, né, fazendo várias atividades, principalmente essas repetitivas, e a empresa dele vem com a tecnologia, junto com a IA, para o quê? Transformar a sua linha de trabalho de uma forma mais simples, mais rápida e com escala maior, né, de produtividade. Então, por exemplo, às vezes você tem 20 funcionários fazendo aquela tarefa repetitiva, a mesma coisa todo dia, e entregando ali, 100 relatórios. Com a IA do Gabriel, você vai conseguir entregar muito mais relatório, com menos funcionário, que não vai precisar, e, infelizmente, vai perder alguns empregos aí quem não souber usar a tecnologia a seu favor, não é, Gabriel? Exatamente, muito bem colocado, porque a pergunta que as pessoas fazem, o receio que as pessoas ficam, eu vou perder meu emprego com a tecnologia, com a inserção da IA, da RPA? Depende. Se você se tornar um profissional que utiliza essas ferramentas, que se torna estratégico para a empresa utilizando essas ferramentas, você vai ser realocado, né? Então, logicamente que aquelas atividades manuais, aquelas atividades extremamente repetitivas, elas serão extintas. E com a extinção delas, abrem outras oportunidades para que as pessoas possam ser recolocadas. E quais processos quase toda empresa insiste em fazer no braço sem necessidade? Olha, eu vou citar alguns aqui. Cálculos financeiros. Verdade. Cálculos financeiros planilhas, então atualização de juros de contas a receber,
de contas a pagar. Isso a tecnologia faz, né? Até com sistemas. E isso é a base. Eu não estou nem falando de RPA e IA. E eu acho que uma coisa também que ajuda deve ser relatório, né? Porque eu já trabalhei para a Vale e fazia muito relatório. E aí, às vezes a palavra repetitiva lá, a gente conseguia encontrar pelo o Word mesmo. E já agilizava bastante. Imagina com a IA sua, hein? Exatamente. Então, a gente tem, né, alguns robôs, nós temos grandes cases, né? Atendemos a grandes players aqui da região. E a gente tem robôs que eles coletam dados de 30, 40 planilhas para agrupar e gerar um relatório e enviar, né? Não é só agrupar e entregar, faz o envio também dos relatórios para quem tem que receber. E qual sinal claro mostra que a empresa já passou do limite do operacional manual? Muitos erros operacionais, demora na execução das atividades, perda de prazo por demora na execução das atividades, dependência operacional do humano, apesar de pregar que não necessariamente a IA e os robôs eles vão extinguir os humanos, mas não pode haver dependência operacional. Então, quando você fica com receio de que se a colaboradora do setor administrativo da sua empresa não vai, você não vai ter envio de relatórios, você não vai ter coleta de dados, é um sinal de que você está dependente. Então, a empresa, o RPA e a IA vem para tirar essa dependência operacional. Automatizar processo significa demitir pessoas? Não necessariamente. Quem não acompanhar, infelizmente, vai ficar fora do mercado. Nós temos exemplos claros, eu até falo sobre isso, no agro, né? O agro tinham máquinas manuais, né, em que foram substituídas por máquinas tecnológicas, né? Então, máquinas que antes precisavam de 3, 4, 5 pessoas para operar, hoje, com tecnologia embarcada, ela precisa de uma pessoa. Só que, se a gente olhar por outro lado, abriu oportunidade para manutenção, abriu oportunidade para desenvolvimento, para programação. Então, ela tira alguns empregos, mas gera necessidade de outros. Qual é o custo invisível que mais sangra o caixa das empresas hoje? Retrabalho. É uma palavra que a gente atua muito com os nossos clientes. Quanto custa o retrabalho? Então, se eu tenho que fazer uma atividade por falha humana, falha operacional ou demora em demasia daquela atividade, e eu tenho que refazê-la durante 5, 10 vezes durante o dia, onde eu poderia ser mais assertivo e fazer uma vez, eu perdi X horas de produtividade daquilo. Então, o retrabalho hoje é um custo invisível. Onde normalmente está o maior desperdício? Pessoas, tempo ou processos? Olha, pessoas e processos. Você sempre está falando mal das pessoas. Não, de jeito nenhum. Gabriel só pensa na tecnologia. Não, que isso. Pessoas e processos, elas geram um grande gargalo para as empresas, porque as pessoas executam os processos, certo? As empresas ainda precisam de pessoas, o robô ele não consegue executar 100% das atividades. Se você não tiver processos bem definidos, até o robô não consegue executar. Então, lá na FIC, a gente faz uma consultoria de processos com os clientes. Então, a gente faz levantamento de processo, otimização de processos. Nós temos um setor de processos dentro da FIC, justamente para que a gente possa levantar, fazer o estudo com o nosso conhecimento de mercado, trazer o processo otimizado. Então, no nosso processo comercial já existe uma consultoria intrínseca. Então, a gente traz a otimização e logo em seguida a automação. Então, a gente sugere automação baseada naquela otimização de melhores práticas de mercado, para que a gente consiga entregar maior produtividade, redução de custo e escalabilidade. Reduzir custo sempre significa perder qualidade? De jeito nenhum. Reduzir custo é um trabalho em que você precisa ter controle e organização.
Então, os processos, eles ajudam muito a reduzir custos. Então, eu já atuei em diversos projetos pelo Brasil e de reestruturação de empresas, onde com otimizações muito básicas de processo, você ganha produtividade e redução de custo. Então, eu já consegui escalar operações, por exemplo, em aumento de 50% do volume de atividades, com redução de 30% de pessoas naquela atividade, né? Então, isso com tecnologia, obviamente, porém com organização de processos. Produtividade é trabalhar mais ou trabalhar diferente? Trabalhar diferente. Por que funcionários ocupados não significam funcionários produtivos? Então, retrabalho. A palavra retrabalho, né? E o retrabalho, ele não é só repetir as atividades. Então, eu visitei na semana passada uma empresa em que a gente está fazendo um projeto de reestruturação e automação. A gente vai fazer uma reestruturação 360 da parte tecnológica da empresa, onde tem uma colaboradora que ela fica, ela analisa 10 ou 20 planilhas por dia para agrupar dados daquela planilha para gerar uma outra planilha de conferência, né? Ou consulta planilhas, sistemas, e isso gera uma ocupação sem a devida produtividade, e a falta da tecnologia faz isso. Qual decisão simples pode reduzir o custo já nos primeiros 30 dias? Olha, utilização da tecnologia. Automação. Não, isso daqui eu acho que eu já falei, né? Aumenta ou diminui o controle do gestor? Aumenta. Automação aumenta. O que muda na mentalidade da empresa depois que processos são bem desenhados? Produtividade. Cultura de produtividade. Qual é o limite de crescimento de uma empresa sem automação? Tem um teto. Muito, muito curto, inclusive. Porque a automação, quando você cresce, eu vou voltar lá para o início. Quando você cresce a sua empresa sem o planejamento e sem a utilização devida das tecnologias, principalmente a automação das atividades, você tem um teto de escalabilidade. Então, onde você quer ter 50 colaboradores, você poderia ter 30 com automação. Então, eu conheço empresas que todos os dias a pessoa do financeiro gera relatório, separa cobrança a cobrança e envia para os clientes. Se isso fosse 5, tudo bem, ok, mas pensa numa escala de 300 por dia. Se não tiver automação, não tem escala. Então, eu já ouvi de empresários, inclusive, que não quero crescer porque eu não quero contratar pessoas. Só que esses empresários, eles não estão olhando para a automação. Eu posso ter automação naquela atividade em que, se o meu faturamento aumentar aí, ao invés de 300 cobranças por dia, eu precisar fazer 1.000, com automação, isso é resolvido. E eu ganho escalabilidade. Dá para escalar sem perder cultura e controle? Com certeza. O que você acredita que toda empresa precisará automatizada nos próximos 5 anos? O que é que as empresas vão precisar automatizar? Olha, são diversos segmentos, né? Mas principalmente as atividades administrativas. Quem não automatizar, corre risco de ficar para trás? Com certeza, já estão para trás. Se você pudesse dar um conselho direto para o empresário hoje, qual seria? Utilize bem as tecnologias, evolua para a automação. A automação, ela é primordial para o seu negócio. Não deixe os seus colaboradores continuarem fazendo atividades repetitivas, não fique dependente operacionalmente da sua equipe. São humanos, então eles podem falhar, eles podem faltar, eles podem fadigar, mas a automação resolve isso. Empresa que depende mais de pessoas está fadada ao fracasso? Sim. A automação não é custo, é sobrevivência? Com certeza. Crescer sem processo é receita para o colapso? Com certeza. Você prefere mais funcionários ou mais lucro? Mais lucro. A sua empresa trabalha para você ou você trabalha para ela? 80% dos empresários do Brasil
É isso. Agora a gente vai fazer umas perguntinhas sobre quem ainda não entendeu o seu trabalho. Ótimo. Aí eu quero que você fala, olhando para a sua câmera. Aí você vai falar diretamente no olho aí do seu cliente. Ótimo. Se você estivesse no elevador hoje e tivesse apenas 1 minuto para convencer ele a fechar com você e ao mesmo tempo conhecer seu produto, o que você diria? Então, automação, ela não é o futuro, ela é o presente. Sem automação, a sua empresa não cresce. Porque você vai continuar fazendo atividades repetitivas, você vai ter um teto de crescimento e com automação você consegue crescer em faturamento e reduzir custos. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre as suas outras vertentes, porque no dia que a gente conversou, você também falou que atuava em outras áreas também, né? Sim. Quer contar um pouquinho? Então, contraditoriamente ou não, né? Porque eu gosto muito de pessoas, eu sou sócio de uma empresa de RH. Né? Então, especializado em recrutamento e seleção, atua no Brasil inteiro, já tem mais de 5 anos no mercado. A gente olha muito, o nosso método, ele foi criado e cresceu olhando para as empresas. Então, a visão do empresário, o olhar do empresário, o que a empresa necessita para poder escalar a sua operação, para poder aumentar seus lucros e diminuir prejuízos. Então, eu sou sócio da empresa de RH, mas eu sou especialista em reestruturação de empresas, então já fiz 4 ou 5 projetos grandes de reestruturação, empresas de varejo, tecnologia, serviços, e especialista em varejo, já estou em mais de 130 projetos no Brasil, né, em empresas multinacionais. E com isso a gente vai gerando o background para estar entendendo diversos segmentos e culturas, né? Então já atuei no Nordeste, Sudeste e no Sul. E você, além do RH, você no seu dia a dia, você trabalha com o quê? Então, estou na direção da FIC, né, na FIC Digital. A FIC é uma empresa que nasceu há pouco mais de 6 anos, né? Ela nasceu dentro de um grande player aqui de Curitiba, uma empresa... Curitiba, eu já morei em Curitiba, eu estava falando, de Minas Gerais, uma empresa que tem mais de 55 mil colaboradores, então a FIC nasceu lá, e ela foi incubada nessa empresa para fazer automações, então tomou uma forma muito grande e abriu para o mercado. Então hoje nós temos uma sede, a matriz fica lá no Lourdes, né? Temos mais de 20 desenvolvedores, temos setor comercial, setor de processos, né? A gente está expandindo o mercado, a gente tem grandes clientes aqui, em BH, como a AIC Contact Center, como Verdemar, Drogaria Araújo, Tora Transportes. Então a gente leva automação para diversos players, diversos segmentos, né, pelo nosso conhecimento de mercado, e estamos expandindo para o Brasil. Então, estamos com um projeto muito interessante lá no interior da Bahia, uma agroindústria. A gente vai estar fazendo um projeto de análise de crédito, que é uma dor muito grande da agroindústria e da distribuição de alimentos. Então, o vendedor, né, o vendedor representante externo, ele vai poder interagir com a IA, um atendente de IA nossa, para fazer análise de crédito. Então, ela vai analisar documentação da empresa, vai analisar informações documentais que ele enviar, imagens da estrutura geral do cliente. Então, o vendedor vai mandar as fotos ali via WhatsApp, uma plataforma de WhatsApp que a gente tem, de onde a IA e o robô vão fazer toda a análise de crédito e retornar em fração de segundos. Então, esse é um projeto espetacular que a gente está fazendo. Parabéns, fico muito feliz Obrigado. De saber que você está aí prosperando, né, com a empresa. Quando você disse que ela veio através de um grande player, quem que seria esse player? AIC. Uma coisa também que a gente estava conversando sobre concorrência, sobre perder mercado e sobre sobrevivência de empresas.
Agora eu quero que você me fale assim, qual a importância do posicionamento da sua marca, Fique Digital, no mercado da IA, né? Porque com certeza já tem outros concorrentes, e aí eu queria saber qual que é a diferença sua, o seu diferencial competitivo. Inclusive, a gente está passando por um reposicionamento, né, de marca, e hoje nós concorremos com empresas muito grandes, empresas gigantes, inclusive multinacionais e profissionais autônomos. O grande diferencial da FIC é entender de negócio. Nós somos uma empresa de tecnologia que entende de negócio, e isso é muito difícil de encontrar. Então, hoje nós olhamos para o negócio. A gente quer trazer resultado para o negócio. A gente, hoje, a maioria dos concorrentes, o que é que eles fazem? Eles mostram uma tecnologia, né? E, Fernanda, existem muitas tecnologias que não agregam ao negócio. Então, a gente viu até no boom das startups, na época da pandemia, onde 80% das startups acabaram deixando de existir, porque elas traziam soluções em que as pessoas ou as empresas não necessitavam, né? Então, a gente vai na raiz da dor da empresa para trazer sempre o cálculo de retorno. Então, a grande diferencial nosso, que eu não vejo nas outras empresas, é olhar para o negócio. E o preço de vocês é competitivo? Muito. Tá ali, né? Já virou estrelinha. Não, é competitivo. É competitivo porque a gente busca agregar no negócio. Então, a gente olha para parcerias a longo prazo. A gente tem clientes a longo prazo. Então, apesar de agregar um alto valor, obviamente a gente cobra o valor justo, né? Não, mas a gente agrega muito valor ao negócio do cliente porque nós queremos ser o último parceiro, E né? é aquela coisa do custo-benefício, né? Exatamente. Se tá tendo benefício, não tem por que não ter o custo. É o investimento, na verdade. Então, não é só dinheiro, né? A gente pensa que... Aí a gente entende em que quanto mais empresas a gente atingir, quanto mais empresas a gente ajudar a reduzir custos, a escalar a operação, mais as empresas vão prosperar e mais a economia a gente vai ajudar. Então, a gente também tem esse objetivo. E você também disse, né, que pega grandes empresas, né, como Araújo, Tora Transportes, inclusive já até fiz um projeto de incêndio para a Tora. Legal. Qual o tipo de cliente ideal para vocês hoje? Olha, hoje o nosso ICP, ele está em empresas a partir de 50 colaboradores e ilimitado, né? Porque eu falei da AIC que tem 55 mil colaboradores. E até uma observação, nós hoje trabalhamos muito forte com RPA, IA, né? Automação de processos, mas nós temos uma plataforma SaaS, né? Que é uma plataforma para utilização das empresas focada em RH e departamento pessoal, que é uma plataforma sensacional, onde não tenho concorrentes que façam o que eu faço no mercado, que é a da forma que eu faço, que é a digitalização do processo de admissão. Então, hoje, eu tenho um fluxo completo de solicitação da contratação, o RH, a diretoria aprova, eu faço a divulgação da vaga no próprio portal com teisengenharia.com.br, trabalhe conosco, recebo as candidaturas, o candidato segue uma trilha de acordo com a sua necessidade e depois, candidato aprovado, eu passo para o processo de admissão. Então, processo admissional, vou citar construtora. Construtora, o processo admissional, você tem uma obra com 50, 100, 200 colaboradores, eles têm que ir lá fazer filinha na frente da obra com papel, com todos os documentos, vai lá, o seu RH fica com uma pilha de documentos, e o nosso processo de admissão chega no celular do candidato, né, aprovado, um link onde ele acessa. Hoje, 95% da população tem smartphone, ele vai acessar aqui, né, ainda fui bonzinho, porque a média de celulares no Brasil, acho que está 3, né, por 2 ou 3 na população. Então, a pessoa vai preencher os dados dela, vai tirar as fotos daqui, vai digitalizar as fotos dos documentos e já vai cair para o RH, ou administrativo. Então, o RH vai validar os dados, conforme, inclusive, tem clientes que a gente tem a IA que analisa
o dado do documento com o dado que ele preencheu. Então, já faço essa validação e, aprovado, envia o contrato, assina digitalmente o contrato e você só vai na empresa para fazer os trâmites físicos, que não tem jeito, que é uniforme, entre outras coisas. Mas aí já é enviado para sua contabilidade ou para o seu setor de folha, departamento pessoal interno, integra com todos os sistemas. Então, a gente tem uma plataforma fantástica que a gente está expandindo a utilização dela. Vocês deveriam oferecer esse serviço para a Solids. Já ofereceram? A gente... A Solids, ela vai até um certo ponto, né? E a gente tem alguns planejamentos. Porque ela é focada em RH, né? E aí, eu acho que é uma parceria, quem sabe? Ela é muito focada em recrutamento e seleção e a gente vai além do recrutamento e seleção. Até porque, depois da contratação, o colaborador ele tem uma jornada dentro da empresa. E a jornada dele também é feita pela nossa plataforma, que é atestado. Pode enviar o atestado pela plataforma, solicitação de férias, solicitação de folga, tirar dúvida sobre benefício, vale transporte veio errado, veio certo, enfim. E agregado a isso, nosso conjunto de robôs, né, do RPA, consegue embarcar muita tecnologia de acordo com a sua necessidade. Então, a gente tem integração até com o E-Social. E tem algum projeto que marcou sua carreira, seja pelo impacto ou pelo emocional também? Às vezes você ficou muito feliz com aquilo ali, te abalou emocionalmente? Olha, tem. Eu atingi um resultado, o maior resultado da minha carreira, que foi um crescimento de faturamento de quase 50% em empresas de varejo ao longo de 3 anos. Olha! É um número realmente que deve ser comemorado, porque a média de crescimento de varejo do Brasil fica em torno de 5% a 6%. Então, se a gente fizer o cálculo, dá quase 15% aí nos 3 anos. Parabéns! Mais de 15%, essa empresa é tipo Casas Bahia, Marisa? Não, sem aporte financeiro, inclusive. Só com otimização de processos e utilização de tecnologia, implementação de controles, e o aumento do faturamento veio por todo esse trabalho de retaguarda e cultura, né? Então, aí a gente vai falar de pessoas. A cultura implementada foi que fez também a alavancagem disso. E aproveitando que você falou aqui sobre empresas de varejo e crescimento, você também faz essa triagem, assim, usando IA. De vez ficar usando o humano ali, igual você disse, trabalho repetitivo, para grandes empresas no quesito de vendas, CRM, CAC, né? Do CAC. Você pega cálculo de CAC, LTV. LTV, você faz também esse trabalho seu da IA, né? Nessas proporções de vendas também? Sim, a gente tem inclusive um painel como se fosse um BI, né? Onde a gente busca essas informações, porque quando a gente metrifica todas essas informações, a gente consegue com que o robô faça a coleta e a IA processe aquelas informações. A gente está construindo um projeto bem legal a médio prazo, de um BI com IA por comando de voz, uma série de tecnologias embarcadas. Se você pudesse voltar no início, qual conselho você daria para si mesmo? Início da carreira? Um conselho profissional, no caso. Conselho profissional. Acredito que seja estudar o assunto que eu estudei por último, que é vendas. Eu fui um profissional formado da retaguarda para frente. Qual o maior mito ou erro que as pessoas cometem ao pensar em IA? Achar que a IA resolve absolutamente todos os problemas. Eu vejo muita gente criando solução de IA que não agrega valor. Eu faço pesquisa de mercado pessoalmente. Vejo muita... E achar que é um milagre. Então, eu até vi uma postagem esses dias onde um gestor, um diretor de uma empresa,
fez uma brincadeira falando, né? A empresa que te oferecer para você eliminar o seu setor comercial, o seu time comercial para substituir por IA, ele só quer te vender, porque não substitui. Então, é aquilo que eu falei no início. A IA, a RPA não vai substituir 100% das pessoas. Até porque tem que ter a pessoa para pôr o prompt certo, né? Exatamente. Então, esse é o maior erro. É achar que você vai substituir tudo e achar que tudo no instalar de dedos vai ser resolvido. Se você pudesse deixar uma única mensagem gravada para os próximos profissionais da área, qual seria? Olhem para o negócio. Agreguem valor ao negócio. Você tem uma frase ou lema que te guia até hoje? Uma frase ou guia. Uma palavrinha mágica. Faça. Tá igual a Nike, né? Let's do it. Não, just do it. Se você pudesse escolher, né, um título que seria o livro da sua vida, qual seria? Persistência. O que te tira da zona de conforto hoje? Eu sou uma pessoa que não gosta da zona de conforto. Então eu sempre busco alguma coisa para não estar na zona de conforto. Qual opinião você tinha alguns anos atrás e mudou esse ano? Poxa, são várias. Eu tô sempre me reinventando, mas... Não volte por onde você já passou, às vezes é necessário. Qual a melhor sensação que você já sentiu como empreendedor? Eu vou falar uma coisa que todo empreendedor com certeza dorme tranquilo. Pagar as contas. Essa é boa porque todo empreendedor ele fala em pagar a conta. Essa, né? Mas o resultado que você traz para o seu cliente receber um retorno onde aquele objetivo foi alcançado é impagável. Qual o maior extremo que você já viveu durante a sua vida? Maior extremo profissional? Não, pode ser pessoal também. O pior dia, assim, sabe? Que você passou e sobreviveu. Um dia sem perspectiva de mudança ou de melhora. Quando você tá com problemas que parecem que não serão resolvidos. E aí resolveu. Sim. Tem algum filme ou livro que você recomenda hoje? Posso falar 2? Pode. Filmes. Lobo de Wall Street, A Procura da Felicidade. Livro, O Paladar Não Retrocede. Carlos Ferreirinha. Gostei. Eu sempre falo isso, que não retrocede mesmo, que depois que a gente conhece as coisas boas, a gente quer voltar. Exatamente. Então, e aproveitando até o gancho, se você experimentar ter a tecnologia embarcada no seu negócio, automação de processos, quando você vê funcionando, você não vai querer voltar. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? 2. Não. Também. Só um? Sério? Aí vamos uma briga. Eu tenho irmão de 17 anos. Uma foi quando meu irmão nasceu e a outra foi quando eu casei. Qual o primeiro projeto que você olhou e falou, é isso que eu quero fazer? Quando eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia, de sistemas, e eu tive que fazer uma viagem porque tinha um cliente que estava com o sistema sem funcionar. Eu nunca fui técnico, eu sempre fui orientado ao negócio. Mas eu fui sem saber fazer a parte técnica, porque eu sempre fui de processos e negócio. E quando eu cheguei lá, tive o auxílio de pessoas, obviamente, e não era a técnica que estava travando, que estava impedindo, era parte negócio. Então, era um processo que estava travando. E quando funcionou, ver que a empresa estava parada e ela funcionou, eu falei, eu quero ver, é isso que eu quero fazer a empresa girar. Agora chegou o final do programa. Que pena, foi muito rápido. Você quer acrescentar algo? Eu quero... eu ainda sinto, Fernanda, que nós, no Brasil, olhamos pouco para a tecnologia, olhamos pouco para a evolução, nós somos um pouco resistentes a isso.
A gente acaba sendo forçado ou um pouco atrasado, né? Eu, como cresci profissionalmente no meio empresarial, eu quero conscientizar, e vou até olhar para lá, conscientizar os empresários a estudarem, principalmente os empreendedores, a estudarem novas técnicas, novos tipos de negócio, a fazerem benchmarking. Não deixem a tecnologia para trás. A tecnologia ela é primordial para o seu negócio crescer e evoluir. Então, muitos empresários focam no core do negócio, mas não negligenciem o poder que a tecnologia vai trazer. Eu costumo dizer, ao final do programa, que você, infelizmente, é o seu último dia na Terra hoje e você só pode deixar 3 verdades no mundo. O que você diria? Você vem com as perguntas, vem. 3 verdades na Terra. Se antecipe, não espere. Sempre se antecipe, ande na frente. Conheça pessoas e conheça o mundo. E quando eu falo conhecer o mundo, não é de viajar. Conheça culturas, conheça métodos, conheça formas de fazer. O conhecimento ele não tem limites. Você quer mandar um beijo para alguém, um abraço? Eu quero mandar um abraço para todo mundo que vai assistir, né? Provavelmente amigos, seguidores, minha esposa, que aí eu arrumo problema, né? Mas clientes também. Eu queria deixar um abraço para todo mundo e que eu sou uma pessoa que gosta de sempre estar agregando, conversando com pessoas. Meus amigos, a gente sempre se fala, eu brinco com a consultoria gratuita, então a gente sempre conversa, troca ideias. Hoje eu estou conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo, 10 pessoas de segmentos diferentes, de pensamentos diferentes, então eu queria deixar um abraço para todo mundo. E aproveitando que você falou aí também sobre motivação, né? Falou um pouco de empreendedorismo, vamos fazer um bate-bola bem rapidinho? Vamos. O que é motivação para você? Aí você responde com uma palavra. Acordar. Concorrência. Não vejo. Network. Necessário. Empreender. Loucura. Boa, mas é. IA. Eu tinha várias palavras, mas crescimento. Família. Tudo. E agora um agradecimento final. Quer deixar um agradecimento para alguém? Quero deixar um agradecimento a todos, colegas, clientes. Eu gosto muito, eu sempre gostei muito de conversar com clientes, conversar com todo mundo, na verdade. Eu brinco que toda empresa que eu trabalho, antes de entrar na minha sala, eu passo por toda a empresa e eu falo com todo mundo, porque são histórias, são pessoas, e eu gostaria de agradecer a todo mundo que fez parte disso, até aqui. E pessoal, para você que ficou aqui comigo até o final, já se inscreva no canal, curta esse vídeo, manda para todos os seus amigos, vão ajudar aqui a crescer ainda mais, a gente ficar cada vez maior. Quem sabe você não é o próximo convidado a estar aqui comigo nessa mesa. Muito obrigada!